no dia 23 de setembro de 1889, hein? Há 133 anos, era fundada uma empresa japonesa. Era fundada pelo artesão Fusajiro Yamauchi. No Brasil? Não, japonesa. No Japão. Né? Lá no Japão era fundada uma empresa por essa pessoa, né? E ela produzia, na época, cartas para um jogo, uma espécie de baralho, né, japonês, chamado Hanafuda. E depois foi mudando a linha de produtos, e até hoje ela está aí no ar, e todo mundo conhece, e alegrou a infância de todas as idades, aí, desde os anos 70, 80 até hoje, está alegrando os jovens de todas as idades. De que será que eu estou falando, hein? Que empresa japonesa é esta? O Roberto já deu uma sugestão de pauta aqui, hein? Cachorro. Não, eu achei demais, cara. Fiquei pensando aqui, me tirou até a concentração aqui da empresa japonesa. Fiquei pensando na cachorrada aqui, que também embalou aí os... É bacana um tema de cachorro. Não é? É legal pra caramba. Eu vou adicionar aqui a imagem. Temos aí o jogo de baralho deles, né? E o canto superior direito tem o primeiro logotipo deles, que não dá para entender nada, não sei quem fale japonês, né? É um logo que foi utilizado desde a fundação até 1950. E no canto inferior esquerdo, o logo da próxima década, de 50 a 60. E ali tem pequenininho o nome da empresa que é usado até hoje, que o Roberto já matou a charada, Nintendo. Nintendo Karuta é o nome da empresa. Na época era Nintendo Karuta, depois ficou só Nintendo, né? E ela era realmente produzir esses tipos de baralhos, e foram mudando as linhas de produto. Ela se tornou pública nos anos 60, em 1960, e acabou, alguns anos depois, em 1977, lançando o seu primeiro console de jogos, que é o Color TV Gamer, que é esse bonitão aí. Ele foi lançado em 1977, foi produzido até 1983. No cantinho superior direito você vê uma tela do jogo, né? Então é muito parecido com o telejogo que a gente teve aqui no Brasil. Mesmo estilão de jogo, né? Acho que talvez até o telejogo seja uma versão dele. Não tá com cara mesmo. Tem uns padzinhos ali. E esse produto teve venda total de 3 milhões de unidades. Mas o seu reconhecimento internacional veio alguns anos depois de lançamento desse produto, em 1981, com o lançamento do jogo, para rivalizar o Pac-Man, foi criado pela Nintendo o Donkey Kong. O Donkey Kong! Puta, joguei muito isso, cara. Eu também. O Donkey Kong, ele foi o criador do Donkey Kong da Nintendo, né? Ele se inspirou em 3 histórias, né? Uma junção. Você pode pensar realmente junto essas 3 coisas: o Popeye, a Bela e a Fera e o King Kong. Ele juntou todas as 3 ideias num único produto, que é o Donkey Kong. E botou o Mario Bros ali para martelar os então, ele não era ainda o Mario, mas o Mario vem logo em seguida, né? Parece com o Mario, né? Depois do primeiro jogo, o console que eu mostrei agora há pouco, Color TV Game, era um console de mesa, não era portátil. O primeiro primeiro eletrônico portátil foi o Game & Watch, que foi produzido de 1980 a 91, que é o da esquerda. E o primeiro de mão foi o Game Boy de 89, que é o da direita, né? E o Game Boy tinha uma vantagem em relação ao Game Watch, porque o Game Watch ele vinha com um jogo só. Você vê que está escrito ali em cima, Donkey Kong 2. Então, cada e não tinha cartão, não tinha como mudar. Não trocava o jogo. Cada game desse era um produto diferente que você tinha que comprar, completinho com tudo, né? Já o Game Boy não, ele mudava o jogo, né? Então isso foi uma grande diferença entre esses 2 produtos aí. O próximo console da Nintendo foi o chamado Nintendo Entertainment System. E logo depois, foi lançado em 83. E em 1990 veio o seu sucessor, o Super Nintendo, né? E nessa época, quando saiu o Nintendo Entertainment System, né, saiu também aí, sim, em 1983, o Mario Bros, que foi lançado como arcade, né, lá nos fliperamas, e também com versão para o Nintendo. E
2 anos depois, em 1985, saiu Super Mario Bros. E aí tem uma foto que resume bem a história dos consoles da Nintendo, que é a foto à esquerda, parece um robozinho, né? Mas é uma pilha. Embaixo você tem o Nintendo Entertainment Systems. Apoiado nele nós temos o Super Nintendo, depois o Nintendo 64, o GameCube e o Wii, que foi um dos últimos lançamentos aí de console, né? Do lado direito, o último lançamento deles, o Nintendo Switch Lite, que foi lançado em 2019. E, para finalizar as imagens da Nintendo, nós temos aí, da esquerda para a direita, os senhores Takashi Tezuka, Shigeru Miyamoto, e aí esqueci de colocar o nome do terceiro, olha só. Estou sem o nome do terceiro aqui, esqueci de colocar. Mas os três foram os principais criadores dos jogos Nintendo, como Mario Bros, Donkey Kong e o The Legend of Zelda. Foram eles os criadores dessas lendas do videogame, né? Finalizando, né, o faturamento atual da Nintendo é de 13,7 bilhões de dólares. Esse foi o faturamento de 2021, contando com 6.547 funcionários. E é isso, resumidamente, né? O início da Nintendo. Opa, chegou o Boris aí. Esse deve ter jogado bastante Donkey Kong também, né? Cara, isso era demais, cara. Até telejogo. Eu fui muito viciado nessas coisas. Telejogo, Atari, esses Game Boy. Até Aquaplay, cara, eu era viciado. Aquaplay era um pouquinho diferente, né? Estilo, né? Não precisava de bateria, nada disso, né? Precisava de água. Cara, eu gosto muito de jogo, cara. O jogo é muito legal. Jogo de carta, jogo de War. Nossa Senhora. Essa cultura a gente perdeu um pouco, né, cara? Mas eu lembro que a gente ia final de semana para sítio, essas coisas. A molecada chegava de noite, cara, atravessava uma noite jogando War, cara. Putz, era muito legal. Realmente, o pessoal falava de telejogo e outros estragavam a TV, né? Se deixasse a mesma tela parada há muito tempo, o fósforo podia queimar, né? Como a gente vê alguns monitores, né? Na época dos monitores verdes, tinham uns sistemas aí que ficavam sempre naquela mesma tela, você via quando desligava, ficava marcado. Mas aí muito tempo, né? Pois é. Nossa Senhora, tá falando de coisas do Arco da Velha mesmo, né? Fica marcada com a imagem. Combinar para jogar o War, hein? Ah, cara, puta, isso é legal, hein? Só que lembra que quando a gente jogava com 6, o jogo demorava 3, 4 horas, né?